Levítico capítulo 13. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes, que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele, e se os pelos da mancha se tornarem brancos e se parecer com a ferida, e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura, mas se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornarem brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo, e se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não tiver se espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura. Mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e se a mancha estiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver na pele um tumor branco, e os pelos no lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro, e não fará com que ele fique em isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente, e se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote o examinará outra vez e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa, mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura. O sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali aparecer um lugar inchado e branco ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará e, se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo, mas se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente uma cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornarem branco e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos da ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se a mancha tiver se espalhado, então a doença é contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continuou como estava, sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença de pele na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, e se não houver nele cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, ele a examinará. Se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados, e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias, e no 7º dia examinará a pele. Se a doença não estiver se espalhado, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura.
Mas se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ela verificar que de fato a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados, a pessoa está impura. Mas se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e eles estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura, o sacerdote declarará que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem um branco pálido, é uma coisa sem importância, a pessoa está pura. Se um homem perder cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e se descobrir uma mancha cor-de-rosa como as que parecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa de pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, ele examinará a mancha, e se ela estiver espalhada, então o mofo é contagioso, e a roupa ou o tecido ou o couro ou o objeto feito de couro está impuro. E o sacerdote o queimará. É mofo contagioso, deverá ser destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou o objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez, e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ela será impura e precisa ser queimada. É mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa de couro ou de tecido. Mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso, e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez, e aí estará puro. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecidos ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. Salmos 52. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como a navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem, prefere a mentira no lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e o jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Lucas capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza.
E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério, e quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite.